Aleluia, pode sentar. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É muita bênção. Eu vou ler Romanos 11, diz assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? Deixa eu só mudar a versão aqui. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo está falando. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares, e só fiquei eu, e buscam a minha alma. Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Elias estava passando por uma situação difícil, uma situação de perseguição, uma situação onde ele estava sendo testado pelo momento da circunstância, onde ele estava sofrendo uma pressão do rei e da mulher do rei, principalmente da mulher do rei. E ele esperava que aquilo não acontecesse, porque às vezes nós nos sentimos, né? E às vezes nós tomamos posse, nós sabemos quem nós somos, mas às vezes nós estamos nos sentindo mais poderosos ou com mais autoridade em alguns momentos. Às vezes você pode esquecer quem você é. Você pode esquecer às vezes por um momento quem você é, quem você representa. E isso altera o resultado da situação. Porque você começa a duvidar que de repente Deus está com você. Mas uma coisa que eu vi nessa passagem é que Elias está atento àquilo que é visível. E Deus conhece o invisível. Elias se atenta àquilo que é conhecido. E Deus separa para os servos dele aquilo que está no desconhecido. Enquanto Elias está atento que só sobrou ele, e que ele está passando aquela situação de desespero, e ele está fugindo, ele é obrigado a fugir, ele tem que sair naquele momento, porque eu vou te dizer, às vezes a fuga é uma estratégia. Assim como Davi fugiu, o pastor mesmo mencionou, ele saiu descalço, fugido. Às vezes nós temos que sair descalço, fugido. Alguns momentos nós passamos algumas situações, que pela estratégia e pela questão humana e física da coisa, nós temos que nos guardar, nós temos que nos reservar, assim como José e Maria, quando souberam que houve uma ordem do rei para poder matar todas as crianças, e ali não era qualquer criança que estava, era Jesus. Eles tiveram que fugir para o Egito. O Deus encarnado que estava ali naquele corpo teve que se retirar para o Egito. Às vezes a estratégia de fugir, irmãos, é a melhor estratégia no momento a ser usado. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que às vezes um passo para trás é necessário. Às vezes nós fazemos e as coisas parece que
né? Nós fazemos às vezes o certo, e você faz o certo, mas chega em algum momento em que as coisas começam, e às vezes é necessário que você dê um passo para trás, ou que você tenha seu momento de fuga, ou tenha seu momento de estratégia naquilo que você está passando, e você tenta sair daquela situação. O quê? Não sei, às vezes você comprou um imóvel, às vezes você fez um investimento numa empresa, às vezes você fez alguma coisa, às vezes você fez, e a pessoa porque fez aquilo ali, eu estou dizendo isso falando de mim mesmo, viu, irmãos? Estou falando de mim mesmo. Às vezes você fez alguma coisa e você não quer pagar o preço de desfazer, porque você já pagou um preço, mas às vezes você pode pagar um preço maior ainda por querer continuar naquela situação. Saiba, tenha certeza, porque se você tem buscado a Deus e você tem tido essa vontade de servir a Deus melhor, talvez você não esteja nesse momento com todo a sua condição espiritual para servir a Deus, mas eu penso que às vezes Deus não olha de repente para toda essa condição nossa espiritual para servir a Ele, mas Deus olha a nossa vontade de querer servir a Ele, e é nessa nossa vontade de servir a Ele que mesmo que nós estejamos num momento de fuga, o momento de fuga parece ser um momento de regredir, parece ser um momento de voltar atrás, parece ser um momento de se esconder, mas pode ser um momento de você ganhar uma estratégia para você poder voltar. Aquilo que você está vendo como visível, e parece ser uma coisa grande para você, eu vou dizer para você, Deus conhece o invisível. E às vezes as pessoas que convivem com a gente, ou estão com a gente, e caminham com a gente, eles não têm a noção espiritual, eles têm a noção física. Eles vão te dar conselhos baseados na questão física da coisa, na matemática humana, naquilo que aponta os indicadores humanos. Mas o que Deus faz, Ele aparece para Elias, e Ele dá um pão para Elias, que Elias corre por muitas horas, 40 dias e 40 noites, sem precisar se alimentar. Eu estou lendo um livro, talvez seja um dos melhores livros que eu já li na minha vida, chama 36 dias, 36 dias, um rapaz que sofreu um acidente de avião na Amazônia, e ficou perdido 36 dias na selva amazônica, e ele, num momento, ele fez tudo aquilo que um piloto com curso de sobrevivência fez, e ele estava debaixo de uma árvore, já sem esperança, porque o avião tinha passado de resgate em cima e tinha ido embora, e já fazia uns dias, e ele estava sem esperança, e ele começou a questionar a Deus, debaixo de uma árvore, molhado, por que que Deus estava fazendo ele passar por aquela situação. E ele começou a questionar, falar com Deus, ser grosseiro com Deus, intimar a Deus, e de repente no coração dele surgiu assim: eu fiz você sobreviver ao acidente de avião, você está vivo, você é um sobrevivente de acidente aéreo. E aí ele caiu em si, e ele percebeu que há muito tempo ele não conversava com Deus, há muitos anos ele não conversava com Deus, porque uma vez ele recebeu um telefonema, e o pai dele tinha sofrido um acidente de moto, e ele foi para o hospital, correndo, ele foi pedindo a Deus: não deixe meu pai morrer, não deixe meu pai morrer, não deixe meu pai morrer, não deixe meu pai morrer.
Mas ele chegou no hospital, a primeira notícia que ele recebeu foi: o seu pai está morto. E ele percebeu que desde aquele dia, anos e anos, ele não conversava com Deus. E quando ele conversou com Deus ali, ele se lembrou: tantos e tantos anos eu estou sem conversar com Deus, eu estou brigado com Deus, e a primeira coisa que eu falo é questionar a Deus, a primeira coisa que eu faço é querer pôr Deus na parede, é querer exigir algo de Deus. E ele me diz isso, ele teve uma experiência com Deus no meio da Amazônia. E eu não vou te contar o livro, você compre o livro e leia, que é fantástico, eu chorei lendo o livro. Mas ele escapa de lá por milagres, um atrás do outro, mas o legal é a história. O legal é a história, o desafio, porque parece que a pessoa é a vida humana. De certa forma, tem um lado da vida que é sobreviver. Tem um lado da vida que é você passar os desafios. Ele falou que ele pegava tinha mata com árvore, com cipó, e ele batia com o cajado, e ele batia, ele falou que ele tinha que bater alguns minutos para dar um passo, no meio da água, molhado, com fome, com sede, sem conhecer o futuro. Mas ele falava assim: se Deus fez eu sobreviver a esse acidente de avião, eu vou voltar a ver a minha família. Deus vai fazer eu viver e voltar à minha família. Você entende, irmãos? Você entende que Deus te deu a oportunidade da vida para que você tenha a vida eterna? Você nasceu nesse mundo para ter a vida eterna. Você nasceu nesse mundo porque se você não nascesse, não teria como você passar por esse processo e estar com Jesus na vida eterna. Jesus te quer na vida eterna com Ele. Mas você vai ter que passar seus acidentes aéreos, você vai ter que passar suas perseguições, como Elias passou. Você vai ter que passar seus momentos de dificuldade. Como que você pode passar? Com pessimismo ou com otimismo? Questionando a Deus ou entendendo que Deus quis que você nascesse feita, e há um tipo de olhar para a perspectiva da vida que nós temos que ter, que nós esquecemos. Então, meu irmão, bate no teu cipó, caminhe um passo a cada dia, mas mostre no mundo espiritual que você vai sair dessa situação. Deus é contigo, não importa se for 30 dias, 31, 32, se for 30 meses, não interessa, eu vou dar um passo a cada dia, mas eu vou chegar no meu destino. Coma o pão de Elias e você vai ver que você é capaz de passar por qualquer tipo de situação. Amém? Deus abençoe vocês.